A tecnologia CAD/CAM não é uma tecnologia nova, não iniciou com a odontologia. Na realidade, na indústria automobilística, em todos os setores da parte industrial, já se tem o CAD/CAM de muitos anos. Ele começou mais ou menos em 1950, né, na indústria automobilística. Exemplo é que o Marcelo, que é o nosso técnico aqui, ele trabalhou 19 anos no Canadá, fazendo caixa de câmbio da Chrysler com a tecnologia CAD/CAM. Na odontologia, especificamente, se começou isso há mais ou menos 30 anos atrás na Alemanha. A Sirona foi uma das pioneiras na tecnologia CAD/CAM no mundo. E o que constitui essa tecnologia CAD/CAM? O CAD/CAM, a terminologia já disse, né? CAD, como o professor Zé Vitor disse na aula de ontem, que é o desenho assistido por computador, né? E o CAM é a produção, a manufatura assistido por computador. Então, o que nós temos de tecnologia CAD/CAM na odontologia? Nós temos esse sistema que vai fazer a produção de dentes num tempo muito mais rápido do que o protético faz. E essa tecnologia CAD/CAM na odontologia, ela é composta basicamente de 3 etapas, de 3 fases. A fase de captura de imagens, a fase de projeto, de desenho, que é o CAD, né, o desenho, e a fase de manufatura, que é feita nessa outra máquina. Então essa primeira máquina, que é o CEREC AC, essa máquina faz 2 coisas. Ela faz a captura de imagens através da câmera CEREC BlueCam, tá? Que pode ser uma captura intrabucal ou uma captura extrabucal. Quando a gente seleciona aqui na máquina, a gente seleciona captura intra ou extrabucal. Na realidade, a máquina é burra, ela não sabe o que ela está capturando. Se você selecionar o módulo intrabucal e selecionar o modelo de gesso, ela vai capturar do mesmo jeito. Se você selecionar o módulo extrabucal e capturar na boca, ela vai capturar também. Então a gente pode fazer essa captura de 2 maneiras, ou na boca, né, capturar a imagem na boca, ou capturar no modelo. A técnica de captura é mais ou menos a mesma, o Marcelo vai estar demonstrando para vocês. Normalmente nós capturamos o que de imagem? Nós selecionamos aqui um caso bem facinho, cadê Marcelo? Selecionamos um caso bem tranquilo, né? Um caso do dente 36, onde tem um preparo para coroa total. Então qual que é a indicação de sistema cerâmico? Aquele esquema que o professor Zé Vitor deu na aula dos tipos cerâmicos, só afasta um pouquinho para a gente ver ali, ó. E tem aqui também, ó. Ah, tem aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, quando a gente tem um preparo desse, a gente vai ter que selecionar o tipo cerâmico. Então, por exemplo, é uma coroa total. O que nós usaríamos aqui? Eu posso usar uma metalocerâmica? Poderia usar uma metalocerâmica, tá? Sem problema nenhum, tá? Agora, dos sistemas metal frio, o que substituiria mais próximo uma metalocerâmica? O professor foi bem na aula, professor. Tá todo mundo afiado. Então, uma zircocerâmica. Então, a gente não põe uma coroa total de zircônia, porque a zircônia é muito opaca. Nós temos no mercado o que nós chamamos de cerâmica pretal. O que é a cerâmica pretal? É uma cerâmica mais translúcida que nos permite fazer uma coroa total e maquiado, mas não fica legal. Nós temos outros materiais metal free que nos permitem fazer um dente inteiro, uma fresagem só e mais bonito, como por exemplo o sistema IMEX e os outros tipos de cerâmica, tá? Então nessa situação aqui do dente 36, nós podemos ou fazer uma base em zircônia, né, um coping em zircônia e mandar o protético estratificar, aplicar cerâmica, ou, dependendo da cor do substrato, se for um dente natural, a gente pode fazer um bloco inteiro de zircônia, de silicado de lítio. Então a gente vai fazer essas 2 opções para vocês. Nós vamos fazer 2 escaneamentos, né? Vamos fazer numa situação um coping em zircônia, a máquina vai fresar, o Marcelo vai desenhar, vai fazer. E na outra situação, ele vai fresar um bloco inteiro, como se fosse uma coroa total de cerâmica pura. Que no caso a gente vai fazer com silicato de lítio, tá? O que nós capturamos, ó? Nós capturamos a imagem da arcada preparada, capturamos a imagem do antagonista e capturamos em oclusão. E a máquina monta virtualmente esse articulador. Você vai lá e monta. A partir disso aí, a gente começa a desenhar o projeto, né? Você faz a delimitação do preparo, você faz o recorte do troquel, você determina o plano ou o eixo de inserção da peça, tudo virtualmente.
Você desenha o coping, depois de desenhar o coping, você pode configurar, você pode colocar uma cinta palatina, uma barra palatina, um poste proximal, você pode engrossar mais num lugar, menos no outro, isso no coping. Na Coroa Total, ele te dá um modelo. Existem várias formas de projeto. Eu posso falar para a máquina assim, ó, eu quero um dente jovem. A máquina vai no banco de dados dela e busca um dente jovem e faz para você. Ó, não, eu quero um dente velho, eu quero um dente de meia idade, eu quero um, tá? Então essa é uma possibilidade de projeto, você buscar no banco de dados da máquina um dente que já tem pronto. Ou a gente pode fazer de uma outra maneira. A gente diz para a máquina assim, ó, eu quero que você copie o molar lá do outro lado, como o professor Zé Vitor falou na aula. Então ele espelha, ele joga esse molar lá para o outro lado. Ou eu posso fazer um duplo escaneamento. Eu posso escanear, por exemplo, o dente que o paciente tinha, né? Tinha um molar bonito, uma escultura bonita e tal. Você escaneia e faz por um processo de correlacionamento. Você correlaciona, tá? Então existem várias maneiras de se fazer esse projeto. Independente da maneira como se faz o dente, após pronto o dente, existe uma série de ferramentas na máquina que a gente pode mudar. Eu posso engrossar um pouquinho mais, eu posso aumentar a profundidade de uma cúspide, eu posso aumentar uma vertente, eu posso aumentar uma aresta, eu posso dar um desenho um pouquinho, diminuir a mesa oclusal, aumentar a mesa oclusal, eu faço o que eu quiser. É como se o protético estivesse trabalhando com a cera e com o esculpidor. A máquina possui ferramentas que nos possibilita mudar esse projeto. Então ela tem uma diversidade muito grande de maneiras de fazer o dente, tá? Em termos oclusais, colocando, tirando, fazendo, tá? Então a gente primeiramente vai fazer esse escaneamento, né? Que é feito nessa máquina. Então essa máquina ela faz o escaneamento através da Cerec Bluicam, tá? E ela faz o desenho através de um programa de computador adaptado para odontologia, certo? Feito o projeto, nós selecionamos o bloco. Eu informo a máquina o que a gente vai fresar. Se eu vou fresar zircônia, se eu vou fresar de silicato de lítio, se eu vou fresar leucita ou se eu vou fresar feldspato, tá? Existe a possibilidade também da gente fresar outros materiais, como por exemplo, fresar um bloco de acrílico, tá? Existem os blocos para se fazer provisório. Por exemplo, esse bloco de acrílico, eu posso fazer um coping e mandar a máquina fresar em acrílico. Fresar em acrílico, existe a possibilidade de eu provar uma fixa de acrílico, saber se o meu preparo está bem feito, se está fiel. Você entendeu? Eu posso fresar uma fixa de acrílico, um coping de acrílico, e mandar o protético fundir, que essa é a finalidade desse Cadvax, que é da Vita. E a máquina pode fazer outras possibilidades de fresagem, como, por exemplo, fresar acrílico, para você fazer um provisório, você pode fresar cera e você pode fresar metal. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda algumas liberações da Anvisa. A gente fica meio restrito, meio engessado em relação a algumas possibilidades de materiais. Mas basicamente o que nós conseguimos fazer hoje, com bastante eficiência, com bastante rapidez, é fazer os copings de acrílico e as coroas totais em IMEX, cerâmica pura, que a gente maqueia. A tendência na Europa hoje é fazer de canino a canino estratificado. Você faz lá uma cerâmica, um coping e aplica uma camada de cerâmica. Em dente posterior, como não aparece muito, tudo na maquiagem, certo? Vamos fazer o escaneamento então, Marcelo? Ó, inicialmente, o programa tem uma tela como se fosse uma ficha do paciente. Então você abre, você coloca todos os dados do paciente. Paciente fulano de tal, dentista tal, ou técnico tal. Você abre um cadastro do paciente. Qual que é a vantagem disso? O projeto virtual do paciente fica na tela do computador. Vamos supor que eu fresei um dente e escolhi um tipo de cerâmica, a cor não ficou boa. Você fresa outro, o projeto está pronto já. Você pode colocar outro bloquinho lá e fresar outra cor. Você só seleciona outra cor e já manda fresar. Então o projeto do paciente fica pronto. Vamos supor que você fez um dente e quebrou a cerâmica. Você tem que ir lá com o saca-prost, tira o dente, tenta tirar com o sistema automatizado e você faz outro dente. O projeto fica pronto ali, ó, entendeu? Essa é a vantagem. Então ele está abrindo. Obrigado, Roberto. Eu vou sentar porque eu não atrapalho ninguém. Ó, se vocês quiserem chegar mais perto aqui, eu sentei, pode chegar mais perto, pode chegar aqui, pode chegar pertinho aqui, ó. O pessoal que está sentado. Olha lá, o Marcelo está fazendo o cadastro do paciente, ó. O nome do técnico lá, então tem lá, tem o dentista, tem o paciente, tem a data, tem o número do trabalho, tá? E tem o nome do técnico que está operando ali, ó, tá? E o paciente vai indicando para você, o programa vai te indicando. Lá abriu o arcado, agora ele vai selecionar que projeto que ele vai fazer. Lá. Vai fazer primeiro o coping, Marcelo? Fazer um coping. Então, ele vai fazer primeiro o framework, né, que é uma infraestrutura. Dente 36, isso.
Dente 36, selecionou o dente. Olha lá. Aí vai selecionar que material que vai fresar, no caso o material Incores, uma zircônia, né? Existem várias empresas que fornecem a zircônia pra gente, a Vita tem zircônia, a Cirona tem zircônia, a Ivoclar tem zircônia, a 3M tem zircônia. Então ele selecionou uma zircônia da Cirona ali, o Incores. Só pega um bloquinho de zircônia aqui pra mim, fazendo favor. Pega, pode ser qualquer um desses pequenininhos, isso. Pode ser aqui, ó, tá? Olha lá, ó. Então, ó, feito o projeto, ele vai começar o escaneamento. Tem uma técnica para se escanear, tá? Normalmente começa da distal para mesial. Não tem necessidade de escanear cada toda, ó, tá? Olha lá, ele vai selecionar a câmera. Olha lá, ó, ele vai colocar e ele começa a fazer o escaneamento, ó. Você não pode tocar na cadeira aí, senão ele... Pode entrar. Olha lá, você vai reconstituindo. Ó, ele fez um escaneamento na oclusal, depois fez um pouquinho mais na vestibular e um pouquinho mais na lingual. Então, ó, normalmente eles falam que essa câmera tem que ter uma inclinação em relação ao oclusal, tá? Que não pode, que é mais ou menos em torno de 30 graus, só que a gente tem feito menos, tem dado certo, tá? A nova tomada não pode ser mais do que 8 milímetros em relação à tomada anterior. Então, quando eu vou fazer uma nova tomada, ela tem que pegar 8 milímetros da tomada anterior, ó, tá? Olha lá, o dente preparado, que é o dente 36, né? Esse gesso já é um gesso fotossensível, né? Porque se não fosse, a gente teria que passar um spray. Não, pode ir. É como se estivesse escaneando na boca, ó. Na realidade, a máquina está fazendo a reconstrução 3D daquela M arcada, mas a máquina não sabe se está sendo feito na boca ou se está sendo feito no modelo de gesso. Estão escutando o estralinho, pessoal, da câmera? Cada disparo que ela dá... É automático, ela foca... Agora ele está no modo manual, você está fazendo no manual, né, Zé? Ó, existem duas possibilidades, você pode deixar... Ele está fazendo no manual. Você pode fazer no módulo manual ou automático. Automático, você parou, fixou a câmera na posição, ela dispara. Pá, pá, cada barulhinho daquele que vocês estão vendo é um disparo, tá? Na realidade, são 4 filmadoras Full HD, né, Zé? Que tem a capacidade de reconstruir em 3D ali, ó, tá? Não sei se vocês observam no meio da tela, ali embaixo, na parte inferior, bem no meio da tela, cada aquisição de imagem que ele faz, ele vai acumulando lá, tá vendo? Ó, vai indo um verdinho lá. E quando tá com verdinho, significa que a imagem vai ser aproveitada. Se a imagem não focou, ele parece um xizinho ali vermelhinho. Aí você despreza depois essa imagem na hora de montar o modelo. Tenta fazer uma imagem aí, Marcelo, para não dar certo. Não, se você pegar um dente para trás, um para frente, você já faz. É que ele está escaneando para vocês verem que eu posso fazer a arcada toda, entendeu? Se você copiar um molar para trás, um dente para trás, um para frente, você já consegue concluir. Esse tipo de escaneamento é feito dente por dente. Tá. Agora, a Cirona, já nesse congresso que nós fomos lá na Alemanha agora, já tem a Omnican. É a Omnican, né, Zé? A Omnican. A Omnican já é uma filmadora. Você vai passando aqui, ela vai fazendo em tempo real, tá? Olha lá, ó. Ele escaneou o modelo preparado, tá? Ó, maxilar superior, ó. Então tá, lá embaixo aparece tudo que ele está fazendo, um resumo de tudo, ó. Fez o maxilar inferior, agora ele vai fazer o maxilar superior, ó. Mesmo esquema de escaneamento, ó, sempre da distal para mesial, ó. Esse é um dos modelos de scanner, tem scanners de bancada. Esse scanner é para boca, tá? Ele é feito para boca, mas eu posso escanear o modelo de gesso também. Agora existem scanners de bancada que só servem para laboratório. Como é que é o nome dele mesmo? Ineus, o Ineus. O Ineus é só para... só para laboratório. Olha lá, teve um que não deu certo, tá vendo? Aí ele apagou. Quem escaneia geralmente é o Marcelo? Os modelos de laboratório hoje é o Marcelo. Na boca sou eu. Mas o Marcelo fica junto. Porque ele vai vendo as imagens, eu vou escaneando, ele vai olhando as imagens.
Se deu alguma coisa errada. Porque tem casos que ele já começa a fazer o projeto ali na frente do paciente. É muito legal, porque a gente escaneia e já faz o articulador e a gente vai mostrando o paciente, entendeu? Enquanto eu estou dando acabamento no provisório e tal, o Marcelo está fazendo o projeto. Ó, o Marcelo já está tendo, ó, apesar de ser torneiro mecânico, ele já sabe de oclusão melhor que muito dentista, viu? Agora ele pega, intercambia os dois modelos e vai fazer... Gente, vocês estão vendo que não tem registro. Ele não está trabalhando com registro. Os dois modelos são fiéis. Entendeu? Molde bem feito, modelo bem feito, eu intercambio os modelos. Esse negócio de fazer registro habitual é lenda. Entendeu? Não existe. Como diz, né, o melhor registro, sabe qual que é o melhor registro? Aquele que não se faz. Aquele que não precisa se fazer. Um novo registro. Ótimo. Um novo registro. Registro O melhor registro é aquele que você não precisa fazer. O melhor registro é a BH do paciente pura, modelo. A máquina pode escanear o registro. Obviamente tem situações que a gente precisa registrar, né? Quando você não tem estabilidade do modelo. Tem casos que não tem Aí jeito. nesses casos que você deu um tripé de estabilização, 2 pontos posterior e o anterior, aí você escaneia o registro aí para interrelacionar os modelos. A máquina, na realidade, ela é uma Ferrari. Diz que nem os técnicos da Sirona sabem todas as funções da máquina. Por quê? Na realidade, a Sirona é uma empresa do grupo Siemens e ela não desenvolveu nada. Ela chegou assim e falou, quem que tem o melhor scanner no mundo? Eu fui de tal. Ela foi e contratou a empresa para fazer o scanner para ela. Quem que tem o maior quem que desenvolve o melhor software do mundo? Fulano de tal, vem e desenvolve um software pra gente. Quem que é especialista em fresagem no mundo? É fulano de tal, vem e faz uma máquina pra gente. Então até os técnicos da Sirona têm dificuldade na máquina. A gente aprende mais com os colegas, trocando know-how e aprendendo, do que... Entendeu? A gente tem um grupo que a gente vai trocando informação. E eu falo... A gente costuma dizer nos nossos encontros que é igual iPhone, né? Quando a gente compra, a gente não sabe mexer nele. Aí você vai, conversa com um colega, com outro e tal, e você vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Olha lá, ó. Então o que ele fez, ó? Aqui embaixo, ó, escaneou o maxilar inferior, escaneou o maxilar superior e o bucal. Ele vai apertar para frente. A máquina sozinha vai tentar. Olha lá, ela vai processar essas informações agora, tá vendo? Olha lá, ó. Isso aí, gente, ó, imagina, se vocês estão todos, né, impressionados no negócio, imagina o nosso cliente sentado na cadeira. Aí você faz o negócio tal, daí 1h30, 2 horas, 3 horas, você põe o dente nele. Pô, o cara, a maioria dos dentes feitos posterior, total, maquiado, não fica igual o trabalho vai pro protético. O paciente olha assim e fala, nossa, doutor, mas ficou lindo, hein? Mas ficou maravilhoso, entendeu? Mas ele fica impressionado com toda a tecnologia, entendeu? Inlay em dente bio, substrato natural, você fresa uma pastilha HT, fica igualzinho. Igualzinho. A gente só dá uma maquiagemzinha, às vezes nem maqueia. Eu só passo o líquido do glaze e põe pra cristalizar, pra dar no forno. Pode fazer pergunta. Ali ele escaneou só MR. Só MR. Sem problema nenhum. Eu poderia escanear só um dente pra trás e um pra frente. Se ele tiver um contato legal, ele faz também, tá? Lá você falou do gesso, que o gesso tem que ser um gesso especial. Tem um gesso que é próprio para CAD/CAM. Por exemplo, esse gesso do maxilar inferior aqui é um gesso próprio para CAD/CAM. Já o superior não é, então nós tivemos que passar um contraste. Tem um pó, um spray que você passa para contrastar. Na boca, você tem que passar um contraste também. Já essa câmera nova não precisa de contraste. Mas essa câmera nossa que é Blue Cam, na boca tem o Opt Spray. Será que acho que ele tá aí, não tá, Zé? Aqui, ó, o Opt Spray. Pega ali, ó. Na boca esse aqui, ó. Você passa esse... Ele é um pozinho, né, que você... Enquanto o Marcelo faz ali, eu vou montando aqui para vocês. Então, na boca, o que a gente faz? A gente passa esse produto aqui, ó, tá? Que é a Sirona tem, a Vita tem, a Evoclar tem, tá? Que é um pó de contraste, ó. Você vem aqui, ó, tá? E você passa, ó. Não. Ó. Olha lá. Não interfere, né? Não interfere, pelo contrário, né? Tem que ter as manhas de fazer, né? Ele não pode, às vezes você passa de mais, passa de menos, tem uma distância certa. Tá vendo? Deixa eu passar o modelão. Isso é que a gente faz na boca. E no modelo a técnica de escaneamento na boca do modelo G é a mesma. Olha lá, ó. É um pouco excesso de saliva. Você tem que secar, tá? Só que para escanear na boca, se você colocar rolo de algodão, ele estoura. Então a gente tem que ter uns afastadores pra gente... Isso. Olha lá, ó. Entendeu? Vocês viram o que ele fez ali, ó? Ali é o articulador virtual, tá vendo, ó? Tem como voltar, Marcelo, para eles verem de novo, não? Deixa... Hã? Deixa ele... Vamos ver se ele vai correlacionar ali, ó. Então, o que ele fez? A máquina processou todas as informações, aí o que ele fez?
ele pegou, jogou o modelo inferior e o superior lá no articulador. E olha lá, ó, correlacionou. Então aqui ó, a gente tem o quê? Montou no articulador. Então às vezes o dente do paciente está pronto no projeto virtual e o modelo de gesso nem secou ainda. Entendeu? Olha lá, ó. Dá um 360 aí para eles. Olha lá, ó. Se você pegar o modelo, ó, é exatamente a oclusão que tem na boca. Gira um pouquinho mais assim, Marcelo, que eu aqui um pouquinho. Quer ver, ó? Então se você pegar aqui, ó, aqui eu consigo dar zoom, aqui eu consigo diminuir, entendeu? Aqui eu consigo girar, ó, tá? Opa, desculpa. Olha lá, voltou, tá? O Marcelo vai fazer de novo, mas a gente consegue, com algumas ferramentas, você dá 360, fazer o que tem que fazer, ó. Pera só um pouquinho, deixa eu explicar aqui, ó. Então o que acontece, ó? Você fez os 3 escaneamentos. Eu escaneei o inferior, que é o modelo funcional, o antagonista em oclusão, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora o Marcelo vai fazer uma manobra para montar o articulador virtual. Quer ver? Faz lá, Marcelo. Tá? Olha lá, ele joga o modelo lá em cima, tá vendo? Ó? E faz, ó, coloca certinho lá, tá vendo? Ó? Aí a máquina faz sozinha, quer ver? Ó? Olha lá, já correlacionou, tá? Agora ele pega o inferior e mesma coisa, ó. Tá? Ele posiciona certinho, tá? Para ficar o desenho certinho ali e leva lá em posição também, olha lá, ó. Tá? Ó. Tá? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele solta, a máquina correlaciona. Quer dizer, tá feito o articulador virtual, na habitual do paciente. Daqui a pouco você nem entendi. Daqui a pouco você queria comprar uma peça aqui, tira uma foto e pronto. Só porque eu estraguei agora. Não... Tá vendo? Aqui ele não colocou direitinho, ele não correlacionou. Às vezes ele até tolera uma margezinha de erro, mas tem que ser mais ou menos certinho, entendeu? Senão ele não correlaciona. Nosso pensamento. A próxima agora... Só que eu desmanchei, agora não vai... Aí não, vai. Pode ir, pensamento. Isso, agora vai. Olha lá. Tem uma diferençazinha, né? Um pouquinho de visão do preparo. Aquela assim, tá mal lembrada quando de fazer, tá pondo defeito na pata, né? Não, defeito, verdade. Tá pondo defeito. Teste de paciência. Olha lá, beleza. Entendeu? Ó, então tá montado o articulador virtual. Agora, a partir disso aí, ele vai começar a fazer o projeto. A máquina vai indicando a sequência. Ela fala assim, ó, faz o troquel. É como se fosse o protético pegar a serrinha e cortar o troquel. Aí ela cortou o troquel, ela fala, delimita o troquel. Ela vai informando o que você tem que fazer. Ele te indica a sequência, olha lá, ó. Ele vai colocar na arcada ali, que lado da arcada que é, tá vendo? Ó? Esse já é o programa novo, tem um programa antigo. Olha lá, ó, ele coloca lá no lado esquerdo, inferior, olha lá, ó, tá? Ele coloca lá no articulador virtual, lá, ó, tá? Aí, ok. A máquina indica tudo que você tem que fazer. Inclusive as manutenções da fresadora, ela indica também. Nível de água, de óleo, de filtro, limpeza de filtro, tudo. Olha lá, ó. Feito aí, ó. Ele vai recortar o troquel, ó. O protético, a serrinha recortando o troquel, ó, tá? Gente, a máquina, tem gente que acha que vai comprar a máquina que você não precisa fazer nada, não precisa saber preparar, não precisa saber afastar a gengiva. Gente, a máquina lê o que ela tá vendo ali. Se você não souber preparar, não souber definir término, não souber afastar, ela não vai ler. Você entendeu? Então, assim, a máquina não elimina os princípios básicos da coisa. Aquilo que nós aprendemos, né, Zé? Então, princípio de retenção, estabilidade, preparo, isso aí você tem que ter, entendeu? Gengiva, né, condição para você moldar. Na realidade, é um molde virtual, né? Olha lá, ó. Recortou o troquel, você está com o troquelzinho de gesso na mão. Agora ele vai delimitar, ó, a máquina vai informando, ó. Então ele vai dizer o limite da prótese, ó. Então aí, ó, você tem que estar bem afastado da gengiva e bem preparado o término, senão você não vai, a máquina não lê. Entendeu? Oi. Eu queria que a máquina enxerga o que você não está enxergando. Não. Na realidade, a máquina enxerga mais do que a gente, né? Ela enxerga a qualidade e o negócio quando está errado. Oi. Você começa a escanear assim, você afasta a gengiva e tira Você faz o afastamento gengival, deixa o fio lá de 3 a 5 minutos. Você entendeu? A gengiva tem uma memória, principalmente na tecla do duplo fio. Aí você tem que pegar rapidinho escaneando. A gente tem dificuldade de escanear casos totais. O que a gente faz? A gente escaneia parcial, entendeu? A gente tem dificuldade de escanear casos totais. Casos totais, por exemplo, eu não confio em fazer só no escaneamento, eu moldo. Pô, eu tenho facilidade de moldar, eu tenho um sistema automatizado de moldagem. O que eu faço? Eu moldo e depois eu escaneio, tá? Olha lá, ó. Aí ele consegue dar um 360 e arrumar a linha de término, tá? Na dúvida, você sempre põe um pouquinho a mais. Aí é que entra
Você está vendo que todas as ranhurinhas, tudo que tem de irregularidade no preparo, a máquina mostra? Isso a gente não enxerga olho nu, só com o microscópio. E aqui com o multiplicador eu corrijo. Aí você está escaneando. O multiplicador se corrige. Oi, ó, peraí, fala, doutora. Aí você está escaneando um objeto parado, praticamente. Parado. Agora, Na boca. Então, ó, olha só a observação da doutora Dalva. Por que a gente não pode nunca prometer para o paciente que eu vou conseguir fazer só pelo escaneamento de boca? Porque existem alguns problemas, algumas limitações. Por exemplo, paciente que fica inquieto, paciente que saliva demais e paciente que tem uma abertura bucal limitada, porque o scanner ainda é muito grande. Você entendeu? Então, assim, eu nunca posso prometer para o meu cliente, ó, eu vou fazer, não vou fazer moldagem virtual. Eu escrevi um artigo, e na realidade não foi nem eu que escrevi, foi o pessoal do marketing. Escreveu, quando eu vi já tinha escapado. 100% com moldagem virtual, não sei o que e tal. Eu falei, pera, começou a ligar um pessoal aí. Eu falei, gente, vamos parar com esse negócio. Não falei mais nada. Porque a gente nunca pode prometer para o paciente que eu vou conseguir fazer só com o projeto de escaneamento, eliminar a moldagem, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem suas limitações. Tem, lógico, tem uma série de limitações. Ó, a câmera nova que foi lançada agora na Alemanha no congresso que nós tivemos lá, ela é bem menorzinha, mas ainda é grande. E ela já não precisa mais você fazer disparo, é uma filmadora. É uma filmadora em tempo real. Você vai passando aqui, ele vai reconstruindo em tempo real. Esse aqui não, entendeu? Esse aqui você tem que dar o disparo. Ela vai fazendo por associação de imagem, né? E ela tem que ter uma distância ou ela não calcula a distância que você vai passando? Rapaz, tem uma técnica que foi preconizada, mas só que nós percebemos. A técnica, ó, a pergunta que é importante, ó. A técnica que eles passaram pra gente é assim, ó. Aqui você tem o dente, o plano do dente. Você ter uma perfeição na imagem, você teria que ter a câmera mais ou menos um ângulo de 30 graus. Só que, bicho, na boca, como é que você vai escanear um segundo molar com um ângulo de 30 graus? A câmera tem que ficar deitada. Então, está sendo lançado alguns livros já e alguns vídeos que você vê a câmera deitada. Quando eu fiz o treinamento, Zé, o cara falou, você tem que escanear, o pessoal lá do Deluca, que eu mais entendo no Brasil, tem que escanear com ângulo de 30 graus, senão vai distorcer a imagem. E a gente sabe que na realidade, na boca, se eu for colocar ângulo de 30 graus, o que eu fiz? Eu quase pulei do prédio, velho. Entendeu? Se eu colocava 30 graus lá atrás, eu consegui escanear nenhum paciente, falei, pô, tô com um investimento aí de 400 mil perdido. Entendeu? Meu Deus, Ela delinear com um pouquinho de excesso, esses pequenos ajustes dá para fazer? Como que é? Se eu delinear com um pouquinho de excesso. Sem dúvida. Você pode, não, aí, por exemplo, você vai fresar com excesso. Aí depois, com brocas convencionais, como se faz no método convencional, você consegue eliminar. Existem brocas para você dar acabamento em metal, existem brocas para dar acabamento em cerâmica e brocas também para dar acabamento em zircônia. Aí vai explicando aí, Marcelo, ó, ele delimitou, né? Agora ele vai determinar os parâmetros. Por exemplo, eu consigo corrigir alguns parâmetros. Por exemplo, aumentar ou diminuir o espessamento interno, o alívio interno para a linha de cimento, o ajuste da borda, se eu quero que fresa com um pouquinho de excesso ou com menos de excesso, porque você pode trabalhar na broca. Então tem alguns parâmetros que a máquina determina. Isso depende de cada um. A dificuldade da máquina não é a técnica, é você acertar os parâmetros da sua máquina. Por quê? Eles dão um exemplo pra gente assim, como se fosse um carro. Por exemplo, tem 2 carros de corrida, um na mão do Schumacher e um na mão do Barrichello. Cada um tem um acerto. Cada máquina tem um acerto. E eu tenho que acertar os parâmetros da minha máquina para cada tipo de projeto. Para fixa é um parâmetro, para cópia é um parâmetro, para deslicar de liter é outro parâmetro, para inlay é outro, para onlay é outro, entendeu? Esse que eu acho que é a parte mais difícil da máquina. Ó. Então o Marcelo está acertando os parâmetros ali. Ó. Ele já tem mais ou menos tudo de cabeça esses parâmetros. Olha lá, tá vendo? Ó? Dá uma brincada com os parâmetros aí, explica para eles, Marcelo. Ó, espaçador interno, ó. Aumenta, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo o espaçador interno aqui, ó? Ele tá aumentando. Quer ver? Aumenta, Marcelo, ó. Olha lá, ó. O espaço pro cimento, ó. Por exemplo, se você faz um preparo muito retentivo, você pode aumentar o espaçador interno. Se é um preparo mais, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Ele tá aumentando o espaçador. A máquina faz tudo isso, ó. Entendeu? Você que determina. Tá? Olha lá, ó. Tá? Vai outra aí. A espessura do bloco, você quer que fresa final com 0,5, com 0,8, com 0,3, que, né? A máquina tem um limite que ela não deixa você fazer. Esse aí qualquer espessura mínima. É radial, né? A espessura mínima radial. Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo? Ele tá brincando, ele tá aumentando e diminuindo, ó. Espessura mínima radial, lá. Aí põe lá na espessura mínima oclusal. Ó, você pega um paciente que tem parafunção, você quer reforçar a infraestrutura, você reforça a infraestrutura não oclusal. Isso, ó, tá vendo? Aumenta, diminui a de margem lá, a espessura de margem agora. Aí põe a espessura que você acha que der e já deixa configurado.
Olha lá, espessura de margem, ó. Você quer deixar mais espesso um pouquinho na margem para depois você ir com o disco e dar acabamento? Você pode, entendeu? A gente sempre faz isso. O Marcelo já tem de cabeça mais ou menos os parâmetros da nossa máquina. Olá, nessa fase aí do Protege pode falar que não tá legal o preparo, que tá com... Pode, lógico. Pode. Não dá pra gente dar. O Protege? Pode, lógico, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Porque às vezes não tem, às vezes o espaço daqui também é menor. Né? Esse preparo era para ser montado. Oi? Esse preparo era pra... Gente, outra coisa, ó, a máquina ainda tem algumas limitações, como por exemplo nas dimensões da broca. Então o que nós estamos percebendo? O Fernando falou, brincando, mas você quer ver? Pega o preparo aí, ó. Eu tenho muito hábito de fazer canaletas para aumentar a retenção. Você pega preparos curtos, eu faço algumas canaletas para aumentar a retenção. Dependendo da espessura da canaleta, a máquina não tem broca para fazer. Aí você fica meio quadradão, ela nem faz. Você entendeu? Aqui, tá vendo? Ó? Passa o preparo ali. Eu fiz uma canaleta, uma na mesial e uma na distal. É um pouquinho mais larga a canaleta. Quer ver? Passa aí, pessoal, ver. Por quê? Porque senão a máquina não fresa. Ela não consegue fresar. Pode ir, Marcelo. Isso, ok, ó. Determinou os parâmetros da máquina, aí ele vai para frente, ó. A máquina vai calcular. O eixo de inserção já foi? Já determinou o eixo de inserção, olha lá, ó. Ela copia, ó. Agora, tá vendo, ó? O que ele fez? Como ele determinou uma espessura mínima, o que a máquina fez, ó? Sem cinta, sem nada. Aí o que ele faz, ó? Pega uma ferramenta aí agora e aumenta ali as... Tá vendo, ó? Agora ele vai brincar, ó. Tem algumas ferramentas, ó, que ele consegue melhorar, ó. Tá vendo, ó? Ele aumenta, diminui, tira, coloca, tá vendo, ó? Tá? Vê se você pega e acrescenta ali naquela... Olha lá, ele está acrescentando agora. Como se fosse um copo encerado colocando cera. Tira o modelo de gesso para eles verem. Ele consegue tirar, deixar só o copo, quer ver? Ele vai tirar o... Olha lá, ó. Ele deixa só o copo, ó. Mostra a parte interna que mostra certinho a marca das brocas. Olha lá, a parte interna. Tá vendo as marcas da broca lá na parte interna? Ó? Até isso aí. Isso aí é real, tá vendo? Ele te dá a... Pessoal, olha lá no oclusal do foto que vem aqueles pontos azul. Esses pontos azul, a máquina indica que ele está chegando próximo do ponto de contato do antagonista. Então o ponto azul meio escuro. O espaço é mínimo ali, ó. Tá vendo que ele colocou? Se o Marcelo começar a acrescentar, olha lá, vai começar a ficar vermelho. Vermelho. Vermelho? Vermelho, ele está confiando no antagonista. Aumentar a altura, né? Significa que se eu tirar um pouco aqui, senão eu vou ter espaço para ficar. Aumentar a altura para colocar a porcentagem. A cor fria Ó, outra coisa, ó. Por exemplo, ele tá fazendo um copo, nós vamos fresar zircônia. A zircônia, existe algumas brocas que antes de sinterizar eu posso dar acabamento também, entendeu? Eu posso fazer cinta ali se eu quiser, só que dá um pouquinho de trabalho. Olha lá, ele está acrescentando. Tem várias ferramentas ali, ó. Tem um lugar que mostra a espessura aí? Não, deixa. Olha lá, tá vendo? Ó. Olha ali, gente, ó. Tem uma ferramenta ali, ó. Que ele selecionou uma ferramenta que te dá a espessura em cada região do bloco. Põe aquela região que tá azul lá para ver, ó. Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Ali, ó, mostra a altura, a espessura, 1,84 milímetros. Só que quando sinterizar, ele vai perder 25%, tá? O copo de zircônia tem que ter quanto? 0,5, 0,4, ideal. Eu tenho que fazer a mais porque ela diminui? Como é que você falou? Não, a gente não tem que fazer nada mais. A máquina já faz a mais. Quando ela for fresar, ela já fresa mais. Você vai ver que ela vai fresar grandão. Aí depois de sinterizada, ela diminui. Ela automaticamente, quando você passa o código de barra aqui do bloco, ó, todo bloco tem um código de barra. Ó. Quando você passa esse código de barra na leitora, a máquina já sabe o que tem aqui dentro. Ela sabe quanto ela tem que fresar mais. Não é. Por isso que a zircônia tem que ter o código de barra. Tem que passar o código de barra.
Pirata, né? Cara, difícil enganar a máquina. Hein? Olha lá, ó, o que ele tá fazendo, ó? Ele tá dando uma acertada no coping, deixando ele mais bonitinho e tal, entendeu? Quer dizer, em vez dele pegar e usinar depois, ele tá fazendo isso agora já. Olha lá, acho que pode mandar abraço, Marcelo. Que aí você faz outro projeto. Aí depois tem como você fazer outro projeto, né? Você abre outro... Ah, sim. O mesmo escaneamento? Então, mas aí o que eu queria? Enquanto tá fresando ali, você faz o outro dente inteiro. Ou você abre outro programa e faz outro escaneamento. Ó, o que nós fizemos? São 3 etapas. Nós fizemos o escaneamento e o desenho. Então a parte CAD está pronto. Agora nós vamos entrar para a parte CAM, que é a manufatura. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que selecionar que material que ele quer. Eu poderia ali fresar, por exemplo, se a máquina tivesse metal, mandar fresar metal? Poderia. Eu poderia mandar fresar... Posso mandar fresar IMEX de silicate de lítio, que ele estratificar? Posso. Mas quando a gente faz coping, qual que é o material de eleição? Cara, coping é zircônia. Qual que é o material? É a cerâmica ácido resistente, certo? A mais resistente que tem, naquele resistência flexural lá do gráfico. Olha, cadê o papel aqui, ó? Aqui, ó, tá? Então, ó. Então o que nós vamos fazer, ó, tá? Das cerâmicas ácidos resistentes, que isso aqui me permite fazer uma cerâmica ácido resistente, qual que é a mais resistente? Óxido de zircônia. Então eu vou usar óxido de zircônia. Por quê? Porque a resistência flexural dele é mais de 1000. Agora, posso fresar de silicate de lítio? Posso também. Mas por que eu vou fresar de silicate de lítio? Ele não é tão resistente. Já que o protetor vai ter que estratificar, eu freso aqui do gráfico, ó. A mais resistente que tem. Ele vai selecionar um bloco, ó. Tem bloco pequeno, tem 20 por 19, 40 por 15, 40 por 19, 55 por 19, 65 por 25 é o bloco grande. Então, dependendo da quantidade de trabalho que eu tenho, eu posso mandar fresar um monte de coisa de uma vez. Esse bloquinho aqui, ó, dá para fresar de 2 a 3 dentes. Esse pequenininho, normalmente fresa 1 molar ou 1 pré, tá? Às vezes você consegue colocar 2 laterais, difícil, só se for muito pequenininho, tá? Ele vai utilizar esse bloco aqui, ó, o 40 por 19, certo? Ou poderia usar esse outro bloco aqui, ó, tá? O mono L. Só que como é um dente grande, nós vamos utilizar esse outro bloco aqui, ó, certo? Vai lá, Marcelo. Essa é a matéria-prima. Aqui, ó, é fase tetragonal aqui, né? Aqui tá na fase tetragonal, né? Ou monoclínica? Monoclínica, né? Depois, tá. Ó, então aqui, ó, é como se fosse um giz. Se eu deixar cair, ele quebra. É um pouquinho mais duro que um giz. Por quê? Porque tá na fase monoclínica. Feito na fase monoclínica, quando ele passa o código de barra, a máquina faz a leitura, já sabe o que tem aqui dentro. Aí ele já sabe que vai fresar zircônia. O que ele faz? Ele já aumenta a quantidade que vai perder na sinterização. 23 alguma coisa, 25%, tá? Feito assim a fresagem, o Marcelo tira, corta, dá o acabamento e bota para sinterizar, certo? O que é a sinterização? Ele vai passar da fase monoclínica, que é uma fase mais macia, para a fase tetragonal, que é a fase que a gente pode aplicar cerâmica, certo? Que se faz num forno especial. Infelizmente nós não conseguimos trazer o forno para cá, porque ele é muito pesado. Nós não demos conta. Forno mas a gente vai levar vocês na sala lá para ver. Pode fazer, Marcelo. Então se quiser afastar um pouquinho... Eu quase chamei um homem lá fora para pegar a máquina. Ó, peraí, um de cada vez. Não, é o que ela ia perguntar. O valor, ó. Um bloquinho desse aqui, um dente, para você fazer um dente, custa em torno de R$70. 65, 70, depende da empresa, tá? Não é tão barato não, tá? Quando a gente compra blocos maiores, a gente consegue um valor maior. O IMEX... Mas na verdade, Olavo, se você for considerar o preço que o laboratório cobra no copo de zircônia, ele cobra R$130, R$150 no copo de zircônia. Você não vai ter o custo só do bloco, então teoricamente... do bloco e da broca, né? Da broca, do líquido também não é barato, né? Então, mas gente, ó, quem compra isso aqui, se a gente for fazer a conta, você não vai ganhar, a gente não vai ganhar dinheiro no produto, a gente vai ganhar dinheiro na agilidade, entendeu? O objetivo dessa máquina aqui, que é uma máquina de consultório, é você ganhar dinheiro em tempo. Você pega o paciente, você molda 3, 4, 5 num dia e entrega no outro, você entendeu? Você ganha no tempo, na agilidade. A ideia não é ganhar dinheiro no produto. Laboratório não dá pra fazer isso. Prótese sobre implante, vou mostrar pra vocês também. É tudo a mesma coisa. Tá? Olha lá, ó. Então o que ele fez? Escaneou, Marcelo? Hã? Vocês viram ele escaneando? Então tem um scanner, ele escaneou o bloco, ele pegou o scanner aqui, ó. Peraí um pouquinho. Ó, o que ele fez? Ó, ele pegou aqui e informou a máquina, né?
ó, vou fresar zircônia, bloco 40 por 19 da empresa tal. Aí a máquina falou para ele assim, ó, passe o código de barra. Ou seja, não aceita cabrito. Entendeu? Então você vem aqui e passa o código de barra. A máquina identifica o código de barra e aí ela vai lá, porque ela vai lá no arquivo dela e saber se realmente, entendeu? Aí você coloca o bloco lá e ela aceita, senão ela não aceita. Você entendeu? Então a gente chama isso do quê? Um sistema fechado. Ele só aceita alguns produtos. A ideia, com o passar dos anos, é que esses sistemas sejam abertos. O que significa? Você pode comprar um scanner paralelo de uma marca X, em torno aí de 20, 25, 30 mil reais, e você escanear no seu consultório, como ele é aberto, mandar para um sistema que também é aberto, que aceita escaneamento de outras máquinas. Essa é a tendência. Nos Estados Unidos, alguns profissionais já conseguem desbloquear essa máquina, porque isso é reserva de mercado. Então ele vai ter que chegar uma hora que vai ter que desbloquear, tá? Então, feito o escaneamento, ele coloca através dessa haste lá na pinça da máquina, ó. Se vocês quiserem. Cachorro? Ó, ele coloca lá, coloca uma... Tem que gravar bem, senão acontece isso aqui, pessoal, ó. Tá vendo esse bloco fresado, ó? Esse aqui foi eu que fiz. Eu fiz um trabalho no final de semana, e aí fui fazer os trabalhos e coloquei para fresar. Como eu não apertei direito, ela ficou mexendo, ó, ficou tudo tremido, ó, perdi tudo. Quando eu cheguei, e pode estragar o motor da máquina. Um motor desse é em torno de 20 e poucos mil reais. Eu não apertei direito. Entendeu? Olha lá, ó. Quando terminou a fresagem, estava tudo tremido, ó. Tá vendo? Ó, nesse bloquinho eu fresei 5 dentes. Dá para mostrar para os alunos. Eu tenho bloco que faz 40 dentes. Pessoal, agora vão se revezando, você chega próximo da máquina para ver como é feita a máquina trabalhar lá. Mas não dá para chegar tudo de uma vez. A primeira vez que eu vi a máquina trabalhando, para ver como é que a máquina trabalha. Vai lá. Para o paciente ver um troço desse. Camila, já viu a máquina trabalhando? Pode tirar. Ó, eu vou tirar eu vou colocar a cópia de algumas coisas que o professor vai me passar na apostila. Por exemplo, desse aqui da cerâmica, eu vou colocar na apostila, tá? Achei que ele ia dar, mas já tô. Nessa fase a máquina estava feliz no bloco, ó. Ela chega, ela mede e tal. Tá feliz certinho a posição do bloco. Se você colocar um bloco do paralelo, você pode, por exemplo, o que a gente tenta fazer às vezes? Você pega e escaneia um bloco original e tenta colocar um paralelo, ela mede. Se não tiver medida, ela deleta. Ela tá medindo. Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. É mais ou menos, difere pouca coisa. A gente se preocupa mais com a logística, o valor dá R$2, R$3, não é... Porque ó, o maior problema hoje é a falta de material. Cara, eu fiquei 6 meses que deu vontade de ir lá e matar os caras, bicho. Eu dou, porra, bicho, não tinha material, cara. Pô, agora não, agora tá beleza. Agora eu peguei o canal lá fora, né? Quando a Cirona veio pro Brasil, na realidade todo mundo era o dobro do preço. Ele barateou o produto, o que a Cirona fez? A Cirona tinha um contrato 10 anos com a Ivoclar. A Ivoclar fez essa marca na América do Sul. Então a Ivoclar é o representante da Cirona no Brasil. A Cirona é líder mundial em equipamentos da família. É mais vende em valor, em business. Quando venceu o contrato 10 anos, o que a Cirona fez? A Cirona fez todo mundo Ivoclar. A concessão América do Sul voltou a ser na Cirona. O que a Cirona fez? A Cirona fez uma pesquisa de mercado. Preciso. O tamanho da foto é exato? Não, a fidelidade da cópia. Só que isso aí não é preciso. Os trabalhos agora a gente percebe. Tá tudo certinho. É calibragem da máquina. É calibragem da máquina, né? É calibragem da máquina. Eu vou explicar para vocês sobre a manutenção da máquina, porque a gente acha que é assim, ó, é chegar, colocar um negocinho ali e ficar pronto. Não é, tem toda uma tecnologia e tal, tá? E a gente tem que ser, ó... Gente, se todo mundo conversar, não sai nada. Ó, o que é importante? A máquina, essa máquina é um tipo de CAD/CAM que não fresa a seco.
tá? Porque tem algumas máquinas que você coloca a zircônia para fresar e ela começa a fresar seco, aumenta o risco para quem está trabalhando. Porque aquele pó, você respirando aquele pó, então ela é uma fresagem molhada. Só que aí, o que a gente faz? Ó, a gente tem um reservatório que a gente coloca na máquina e nesse reservatório vai 2 filtros, tá? E nessa água aqui dentro, que pode ser uma água normal, a gente coloca um lubrificante, que é da própria Sirona, ó, tá? Os filtros da própria Sirona, tá? Então, cada tipo de material que a gente vai fresar, se é cerâmica ou se é zircônia, a gente usa um tipo de tanque. É o que a empresa preconiza para a segurança de quem está fresando e a própria segurança da máquina, certo? Então, em termos de manutenção, o que a gente tem que fazer? Simplesmente coloca esse tanque com 2 filtros, a água e o líquido. E a máquina informa a gente, olha, baixou o nível da água. Ela fica vermelho ali. Aí ela põe a mensagem lá, complete o nível da água. Limpe o filtro, troque o filtro, troque a água, troque o filtro, troque tudo, tem que trocar. A máquina informa a gente, beleza? Outra coisa, a máquina trabalha com 4 tipos de broca. São 2 brocas menores para fresar cerâmica e 2 brocas maiores para fresar zircônia. A própria máquina, quando a gente seleciona o projeto que a gente quer fazer, o material que a gente quer fresar, ela seleciona os motores que ela vai usar e manda brasa. Normalmente uma broca fresa mais a parte externa e tem uma broquinha que fresa só a parte interna. A própria máquina faz isso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um torno CNC, Comando Numérico Computadorizado. Ele é totalmente automatizado, totalmente computadorizado. A partir do momento que ele aceitou o projeto que foi lhe dado, ele faz tudo automaticamente. Maravilha? Inclusive as brocas, ela te fala, ó, a broca tal já fez tantas fresagens. É em média 40 fresagens. Se a gente usar tudo certinho, o líquido, o lubrificante, tudo direitinho como tem que fazer, aumenta a vida clínica da broca. Inclusive, alguns colegas descobriram que quando você aumenta a quantidade de líquido, você aumenta a vida útil da broca. Então a broca é do lubrificante. Então, porque você lubrificar mais, aumenta a vida útil da broca. Então a broca ali informa, ó, tem 4, ela é todo computadorizada, né? Você entra ali nela, ela te informa, ó, broca tal, fresou tantos elementos, broca tal, tantos, broca tal, ela tem, entendeu? Já dá baixo. Por exemplo, às vezes eu vou fresar um dente e tem lá 30 elementos para fresar. Eu entro na broca, se eu ver que tem uma broca que vai fresar só mais 2, já troco. Eu tiro ela, guardo, entendeu? E eu vou embora para casa e vou deixar fresando. Porque senão ela fresa 3 e para por causa daquela broca. Então esses detalhezinhos são muito importantes quando a gente vai trabalhar em produção. Esse torno, apesar dele ser um torno de proporções menores para consultório, também é um in-lab, é um torno para fazer produção. Então eu posso fazer, ele foi feito para produzir, para laboratório. Tanto é que os laboratórios que tem esse sistema, tem essa fresadora aí. Tem outros tipos de fresadora, mas essa fresadora minha já é a que tem autonomia maior. Está usando 2 brocas, usa 2 brocas, tá? Normalmente as 2 externas usa e tem uma interninha que ele vai lá, tá bom? Ó, maravilha. Marcelo, guarda aqui para mim esse tanque, agora pega aqui para mim, por favor. Que aí nós vamos guardar aqui todos esses materiais pra gente não atrapalhar. Isso daqui, ó. Olha só. Então aqui eu tenho bloquinhos, ó, aqui, ó, de cerâmica fluodispática, ó, Vita Mark II, e esse aqui é o Vita Trilux. Então são bloquinhos de cerâmica fluodispática que vem nas cores específicas, ó, várias cores, e aí você vai selecionar a cor do seu paciente e fazer a fresagem. Normalmente eu utilizo esses blocos para fazer inlays, onlays, overlays. Não tanto coroas, porque é uma cerâmica, por isso que a gente não utiliza muito esse tipo de bloco, mas tem inlay, onlay, inlay onlay basicamente, tá? Então esses seriam os blocos de cerâmica fluodispática. Aí depois a outra cerâmica era a leucítica, que eram os blocos que a Evocare lançou inicialmente quando lançou o sistema Tadican, que era o Impress CAD. É um pouco mais resistente, né? Um pouco mais resistente que aqui, ó. Girada, né? Impress CAD. Aí o Impress CAD A1, com aqui é tudo multi, né? Aqui é tudo multi, a transparência. Aqui a gente tem o Impress CAD multi A1 também. E aqui o LT, ó. Ó a diferença aqui, ó. Então aqui aparentemente parece que é a mesma coisa. Que a gente normalmente faz ou uma restauração anatômica, que é o que a gente vai produzir agora, que é um dentinho inteiro de disilicato de lítio. Só que quando você faz um dentinho inteiro disso aqui, vocês concordam que você não tem tanta translucidez e tudo mais e tal? A sua estética fica à mercê da sua pintura. Olha, tinha uma coroinha aqui pintada. Todos eles são pintados, todos eles são maquiados. Tá, esse aqui a gente não. Aqui, ó. Aqui, essa daqui, ó. Aqui, ó.
Olha lá, ó. Esse não é IMAX, esse é... Mas aqui é só mostrar a caracterização, ó. Então você consegue pintar, delimitar suco, bonitinho. Então por isso que o Olavo falou que a gente usa normalmente para dente posterior, a estética, aquele requinte estético não é tão preponderante. Você consegue dar uma cor satisfatória, maquiar ali e o paciente sair satisfeito. Ó, esses dois trabalhos aqui, ó, se a gente pegar assim, olhar, a gente não sabe o que é, nem eu tenho dificuldade de saber. Aqui é uma cerâmica feldispática, que é isso aqui, ó. E esse aqui é o IMAX. Tá? Depois de pronto você não sabe. Qual que é a diferença? Esse aqui é muito mais resistente que aquele. Então, ó, essas duas cerâmicas aqui, ó, a feldispática e a leucita, eu posso fresar, polir e já entregar para o paciente. O IMAX, a finalidade dele não é ficar mais duro, não é de silicato de lítio, não foi aumentando. Então, a máquina não consegue fresar ele no estado natural. Então, eles mandam para a gente num pouquinho mais macio para a máquina fresar. Depois de fresado, eu tenho que colocar num forno para chegar na fase de dissilicato de lítio. Porque lá na fábrica vem na fase de metasilicato de lítio e ortosilicato de lítio, que é uma fase mais macia. Então vem pré-sinterizado da fábrica, a gente fresa numa fase mais macia, só que aí eu não consigo polir e entregar para o paciente. Eu tenho que colocar no forno próprio, que é um outro forno, para chegar na fase de dissilicato de lítio. Por quê? Porque o dissilicato de lítio é um cristal cerâmico mais duro do que o cristal feldespato e do que a leucita. Vocês sabem quantos por cento, ó, vocês sabem quantos por cento dos dentistas no mundo sabem isso aqui que vocês estão tendo contato hoje? Menos de 5%. Menos de 5%. Tanto é que no IDS agora na Alemanha, o stand da Sirona, que foi que desenvolveu isso aí, tinha fila para você entrar. Você tinha que ficar 3, 4 horas na fila para entrar, assim de gente. Essa mesa clínica aqui, eu diria que na minha casa, na ESP, 2 professores conhecem isso aqui, mas ninguém. Poxa, Professores da universidade. Vou te pagar uma pinga hoje à noite. Não dá boa não, não dá boa, admito. Eu tenho que ir na casa, você vai tomar na sua casa. Pessoal, porque o curso para vocês verem o negócio funcionando e tal, vocês realmente são privilegiados. Então aqui, ó, entendeu? Ó, só pra gente fechar essa parte. Então nós temos aqui o Cadvax, a máquina pode fresar cera, né, que é o Cadvax, eles chamam de Cadvax, pode fresar acrílico para provisório. Ó, isso aqui você é entendeu? uma cera. Isso aqui, você quer fazer um ensinamento, você escaneia esse seu ensinamento, projeta na máquina, é rápido, não quer fazer com o protético que vai ficar lá acrescentando cera, a máquina fresa um bloquinho de cera. Por isso que a tendência, que o Olavo falou, a tendência é tudo usar o Cadicam, porque é muito mais rápido que eu quero ficar lá com o protejador, acrescentando cera, esculpe, tira e tal. Projeta no computador. Pessoal, parece difícil, pra quem tem prática, você viu o Marcelo fazendo ali? A gente vai pegar... Ó, o Marcelo conhece a odontologia faz 8 meses, viu? E sabe mais que muito dentista já. É lógico que pra ser um odontologia 8 meses, Cadicam 19 anos. Você acha que é difícil, mas... É, isso é a diferença. Ainda é pior que você pega a prática do negócio, aqueles detalhes, principalmente no dente jovem. Então o que os protéticos fazem? Eles têm uns disquinhos, eles picotam toda a incisal e reduz 1 milímetro, 1,5 milímetro. A incisal na peça já fresada, com o disquinho. Então ele pega o dentinho já fresado aqui de silicato e picota e reduz. Aí ele só estratifica com o imexirante só incisal. Só estratifica incisal. Aí ele consegue uma estética um pouco mais apurada. Que se chama cutback essa técnica. Cutback, mas aí é o protético que vai ver a necessidade de cada caso, né? Como que a gente usa clinicamente? Por exemplo, esse aqui, ó, esse caso aqui é de um amigo meu do futebol, meu compadre e tal. O cara vai no meu consultório, não cobro dele. Então o que ele fez? Ele quebrou 2 dentes jogando futebol. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer os 2 dentes seu inteiro fresado e pintado, maquiado só, beleza? Beleza, fiz o dente. Se não ficar legal, o que eu faço? Eu mando pro protético, o protético reduz só a incisal. E estratifica só a incisal, que né, 80% do efeito dos 2 centrais é onde? É na incisal. O restante é uma cor única, você entendeu? Aí chama técnica do cutback. Você faz a redução oclusal e estratifica só a incisal, tá? E esse daí você usou um bloquinho que ele é... Nós usamos nesse aqui, por exemplo, ó. Não. O IMAX só tem uma cor. O que a gente controla no IMAX, ó. Vamos fazer o seguinte, nós vamos explicar para vocês qual que é a melhor cerâmica ácido sensível e a melhor ácido resistente. Qual que é o melhor sistema hoje? Gente, é o IMAX, entendeu? O que eu consigo com o IMAX? Eu tenho todas as cores, A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, tá? Cor. E aí eu consigo controlar nos blocos de IMAX a passagem de luz. Então tem um bloco que é HT, é alta translucidez. Toda a luz que pegar aqui vai passar, vai bater no dente e vai espelhar o quê? A cor do dente. Você entendeu? Quando que eu uso? Inlay, onlay, um substrato muito bom de dente anterior, mas cuidado, tá? Agora,
Eu não quero deixar passar muita luz, por exemplo, normalmente esse dente aqui, o que eu usei? Eu usei uma pastilha LT, eu deixei passar parte da luz. Agora, se eu tenho aqui um substrato escuro, o que eu faço? Eu uso uma pastilha MO ou HO, que também, quando vai usar HO, a gente prefere hoje usar zircônia. Vou dar um exemplo para vocês do treinamento que nós fizemos lá na Alemanha. Ó. O que nós fizemos na Alemanha? Além da gente simular o dente, a cor do final da restauração, nós simulamos o quê? A cor do dente, ó. Então a gente faz um troquel na cor que o dente tem. Por quê? Porque quando o proteto está aplicando a cerâmica, ele vai ver se aquela pastilha que ele fresou vai bloquear a passagem de luz ou não. Então existe um sistema para a gente simular a cor do dente do paciente. Eu simulo no troquel, tá vendo? Ó? Aqui tem um dente normal e um dente tratado do canal. Então é interessante o protético duplicar a cor do dente desgastado, que a gente chama de substrato, para ele poder controlar a estética aqui, ó. Porque às vezes ele está aplicando lá cerâmica, ficou bonito, ó, quero A2 com A3, não sei o quê. Quando você coloca aqui no substrato, ele usou uma pastilha LT que passa a parte da luz e fica escuro. Como aconteceu naquele caso nosso. Você entendeu? Ficou acinzentado. Quando nós vimos na televisão, nós vimos que ficou acinzentado. Aí você vai maquiar com pincel, você usa vários shades, um monte de corzinha, pra fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai com o shade, ó. Somente quando é isolado, né? Você tem que conversar com o protético. Por exemplo, às vezes você tem um dente anterior isolado e o outro você vai fazer a faceta. Aí você tem que tomar cuidado, porque você tem que conversar com o protético para ver se ele domina a aplicação de cerâmica sobre a zircônia e do outro lado o IMEX, que tem protético que não consegue fazer. Escala de cor, ó, hoje eu vou te falar uma coisa, cara. Esses casos anteriores eu mando pro protético. O protético veio e ele faz a tomada de cor. Ninguém consegue trabalhar mais com cor do que o protético. Eu me sinto eu não consigo. Depois que eu comecei a delegar isso pro protético, você pode usar o Universal Vita. Pode. 3D Master também dá. Depende do domínio. Depende do que você vai. Não, você pode usar. A 3D é um pouquinho mais sofisticado. Além de você tirar a escala de cor, você escolhe brilho, você escolhe um monte de coisa, entendeu? Tem que dominar. Eu, assim, vou ser bem sério com você, essa parte de cor, eu sempre tive laboratório de prótese junto, entendeu? Então o que eu faço? Eu delego isso pro protético. Nos meus casos, cara, dente unitário e tal, dificilmente tem prova. Dificilmente tem que devolver para fazer alguma coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui tem uma caixa que a gente... Tem um lugar com aspirador. É.